Sou o irmão Felipe e eu quero trazer um trecho da Bíblia aqui e refletir um pouco sobre ele para mostrar o quanto nós somos fracos, muitas vezes, e dependentes sempre da graça do Senhor. Um trecho que trata do profeta Elias. Na verdade, é um dos trechos que eu acho mais bonitos na Bíblia, porque ele mostra um pouquinho de quem Deus é, e a forma como ele se apresenta para Elias é uma das passagens mais lindas que eu quero trazer para vocês. Esse momento é engraçado, é curioso, porque ele vem logo depois de uma grande vitória do profeta Elias, né? Quando ele clama por Deus e Deus envia fogo no altar e consome todo o holocausto, naquele desafio que ele faz com os 400 profetas de Baal diante de todo o povo de Israel, e o nome do Senhor é glorificado naquele dia. Porém, logo depois daquilo, ele passou a ser perseguido. E eu vou ler o trecho aqui, mas logo na sequência que ele tem uma fraqueza e ele pede inclusive a morte, mas Deus, ele se apresenta para ele de uma forma maravilhosa, e eu quero trazer para a gente refletir sobre isso, né? O trecho está em Elias, o trecho de Elias está no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Eu vou ler rapidamente aqui. Elias no Monte Horebe. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Vem na sequência disso. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de comer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro d'água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando. Oh, maravilha! E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E, depois do fogo, veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Até aqui. Eu vou repetir o trecho que eu considero um dos mais bonitos da Bíblia, assim,
porque ele é muito revelador, né? Quando Elias ele sai de onde ele estava, caminha 40 dias e 40 noites até chegar ao monte do Senhor, o Monte Horebe, e lá ele se esconde numa caverna. Antes disso, ele pede a Deus que lhe tire a vida, porque ele não aguentava mais e ele não queria morrer pelas mãos de Jezabel. Então ele pede a Deus que tire a vida dele. Mas o Senhor tinha outros planos para Elias, né? Você vê que no final do texto Deus fala com ele e ele dá missões, atribuições. Então quando você é chamado do Senhor, você tem que cumprir o chamado. Você tem que ouvir a voz do Senhor e ver para onde Ele quer que você vá. E aí você vai. Mas o mais bonito e mostra a força de Deus, a força da presença dEle, essa força que você tem que ter na sua vida. Quando você tem a força da presença de Deus na tua vida, tudo lhe é possível, porque a mão do Deus vivo todo-poderoso está com você. E essa presença, ela rompe pedras, ela tem o poder do fogo, ela tem a força do vento, mas para falar com você, ela vem com um sussurro suave. Oh, glória a Deus. Então eu vou ler de novo. Está lá no capítulo 19, versículo 11. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Louvado seja Deus. Irmãos, a presença de Deus, ela é maravilhosa. Olha a força da presença do Deus Todo-Poderoso. Uma voz disse para Elias: levante, ele estava escondido numa caverna, e saia, e fique diante da presença de Deus. E Deus estava passando, Deus, o próprio Deus vivo, Todo-Poderoso, desceu à terra e estava passando diante de Elias, um dos maiores profetas, se não o maior do Antigo Testamento. Cristo, ele traz o João Batista como o maior nascido de mulher, então Elias está ali entre um dos maiores também, e não viu a morte, ele foi arrebatado. Louvado seja Deus, um dos poucos que não viu a morte, foi arrebatado pelo Senhor Deus numa carruagem de fogo. E Deus desceu, e a presença dele é tão poderosa que rompeu pedras, causou terremoto, desceu fogo, o monte fumegava. Isso já vem desde quando Moisés subiu ao monte, o monte que fumega. Todo o povo que escapou do Egito, o povo de Israel, ainda não estava formada a nação de Israel, mas eram os hebreus. Todo o povo teve medo e subiu Moisés para falar com Deus. E na presença de Deus, o monte fumegava. É este mesmo monte em que subiu Elias. E lá, a presença de Deus rompeu rochas, tinha força do vento, trouxe terremoto, tinha força do fogo. Mas Deus não estava no vento, não estava no fogo, não estava no terremoto. Deus foi ouvido com uma voz de um sussurro suave. É aquele sussurro que fala com você quando você clama a Deus e pede para que Ele te ajude, que você ora a Deus e pede para que Ele te cure, te liberte, te dê uma direção. Quando você não sabe qual caminho que você vai seguir, você clama a Deus e fala: Senhor, me ajuda. Deus Todo-Poderoso, esteja comigo, mostre meu caminho. E aí Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Aleluia, Jesus Cristo, nosso Senhor. É esse sussurro suave que nós temos que zelar, porque o mesmo sussurro que fala contigo é o Deus que rompe as rochas que estão no teu caminho, é o Deus que tem a forte mão e a sua presença causa terremoto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente deve temer esse Deus, porque Ele é poderoso. Ele é muito poderoso. E glória a Deus, porque cremos nele e temos Ele como nosso Senhor. Ele cuida daqueles que o temem, cuida daqueles que o amam. Ele está aqui, Ele está cuidando da gente, cuidando daqueles que amam. Se você ainda não crê no Senhor, entregue sua vida a Ele. Tema o Deus Todo-Poderoso, porque a presença dEle é muito forte. Quem pode suportar? Mas Ele se faz doce, suave. Ele quer entrar no coração de cada um de nós, fazer morada. Ele quer ser seu amigo. Ele é seu Salvador. Deus enviou o seu Filho amado na cruz do Calvário, sofrendo, para se entregar por nós. Porque nós somos pecadores, nós erramos, nós somos sujos. Mas o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo o pecado, de todo o mal, e nos liberta e nos salva. Glória a Deus. Essa é a reflexão que eu queria fazer e mostrar que o Senhor é forte e poderoso e a presença dEle ninguém é capaz de suportar, porque tamanho é o poder. É um poder que rompe rochas, é um poder que verte fogo, é um poder que causa terremoto. Mas para falar com a gente, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Ele fala num sussurro suave. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Sabe aquela voz? Aquela voz que você ouve no momento de dificuldade. Vai por ali, não vai por aqui. Faz ali, não faz aqui. Ouça essa voz. Essa voz clama dentro de você. É o Espírito Santo de Deus falando com você. É o Deus Todo-Poderoso. Aquele que te formou, aquele que te criou. Não há nada como o Senhor. Não há nada como o Senhor. Entregue a sua vida a Ele. Confie nele. E o mais, tudo Ele fará. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor Jesus Cristo, para sempre e sempre. Amém.